Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à nossa quinta semana de aulas online. E na aula de hoje, vamos aprender divisor com dois algarismos. Quer aprender? Então vem comigo. Pessoal, olha só. De repente a gente precisa realizar uma divisão como essa. 518 dividido por 14. Vocês estão percebendo que o divisor, né, que é o 14, ele é um número com dois algarismos? Então aqui eu tenho o dividendo, 518, e o divisor 14. Então divisões com o divisor tendo dois algarismos, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai proceder? Bom, tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso fazer por tentativa, né? Posso pensar assim, que número, que vezes 14, qual número que eu coloco aqui, que vezes 14 dá 518. Então, eu vou ficar fazendo tentativas. Foi um dos métodos que nós estudamos, né? Tentativas. Eu posso também usar a estimativa e trabalhando com dezenas, né? Eu acho que o 14 cabe 10 vezes aqui dentro. E aí eu faço a continha de menos para ver quanto sobra. Pego mais 10 vezes, tá? Vou pegando quocientes parciais até chegar no resultado final, mas com certeza o algoritmo usual vai ser o mais prático para a gente trabalhar aqui, para a gente resolver essa divisão. Então vamos lá, a gente já sabe que no algoritmo usual nós trabalhamos com uma ordem de cada vez. Ordem, professor? Sim, ordem. Esse número 518 ele tem 5 centenas, 1 dezena, 8 unidades. Então aqui eu tenho três ordens, né? Unidade, dezena, centena. Sabemos também que no algoritmo usual a gente começa sempre pela maior das ordens. Então vou começar pela centena. Bom, se eu vou dividir centenas, eu tenho que ter no resultado aqui centenas. Se eu vou dividir dezenas, tem que ter no resultado dezenas. Se eu vou dividir unidades, eu tenho que ter aqui no resultado unidades. Quero acrescentar um passo, né? Vamos pular uma etapa agora a partir dessa divisão. Alguns alunos já até estavam fazendo assim. Olha só, quando eu for dividir 5 centenas por 14, o 5 é pouco para dividir para 14. Imagina você aí na sua casa, eu tenho 5 canetas e quero dividir para 14 crianças. É pouco, não é? Então o que a gente faz quando é pouco? A gente põe um zero aqui, né? 5 centenas dividido em 14 grupinhos vai dar 0 centenas. Tá certo? Aí a gente faz assim, né? 0 vezes 14 dá 0 e monta a continha de menos. Beleza. Agora eu vou fazer o cálculo da diferença, né? 5 menos 0, 5. Até aí, tranquilo, né? Estamos fazendo do mesmo jeito que a gente fazia quando o divisor tinha um algarismo só. Agora eu vou abaixar uma dezena. Vou abaixar uma dezena. Ficou 51 dezenas. E agora vamos fazer a divisão de 51 dezenas por 14. Aí é que tá. Agora eu tenho que pensar assim, ó. Quantas vezes o 14 cabe no 51? Então, que número que eu coloco aqui na dezena, que vezes 14 dá 51, né? 51 dezenas dividido em 14 grupinhos vai dar quantas dezenas? Então, a gente vai montar um rascunho aqui, ó. Vamos fazer algumas tentativas. Vamos lá, vamos pensar duas vezes. 2 vezes o 14, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Dá 28. Está longe do 51, né? Vamos pegar 3 vezes. 3 vezes o 14, 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Deu 42. Está chegando perto, né? Vamos pegar 4 vezes o 14. 4 vezes o 14, ó. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 56. Passou, né? Lembra que o professor já falou que eu tenho que tentar chegar o mais próximo possível, mas não posso passar. O 56 passou, né? Então eu vou trabalhar com esse número aqui, ó, 42. Então vamos lá, ó. 51 dividido por 14 vai dar 3. Então é o 3 que eu coloco aqui. Só que 3 vezes 14 dá 42. Então eu ponho 42 aqui. E vamos calcular a diferença entre esses números.
Vamos ver quantas dezenas vão sobrar aqui. Bom, para eu fazer a subtração aqui tem que fazer uma troca, né? De uma dezena só não dá para tirar duas. Então pega aqui emprestado, faz uma troca. Ficou 11 tira 2 dá 9. E 4 tira 4 dá 0. Deixa eu colocar na cor certa aqui. Preto. Beleza, então agora eu tenho 9 dezenas. Falta a gente dividir ainda a unidade. Então eu vou vir aqui e vou abaixar as 8 unidades. Abaixei aqui 8 unidades. Certo? Então ficou 98. Agora eu tenho que saber quanto dá 98 dividido por 14. Que é o mesmo que eu pensar assim, que número que multiplicado por 14 vai dar 98. Eu já sei que tem que ser mais que 4, porque 4 vezes 14 deu 56. Então eu vou continuar aqui com o meu rascunho. Eu vou fazer 14 vezes... Vamos pular do 4 para o 7 para ver quanto dá. 14 vezes 7, 7 vezes 4, 28. Sobe 2, deu 98. Opa, acertei, né? Então, olha só, eu já sei que 98 dividido por 14 vai dar quanto? Vai dar 7. Então é o 7 que eu ponho aqui, ó. E 7 vezes 14, eu sei que dá 98. Então vem aqui, ponho 98 e faço a continha de menos para ver quanto vai sobrar. Não vai sobrar nada, né? Então é uma divisão exata. O resultado da minha conta é 37. Então 37 vezes o 14 dá 518. Como que eu posso fazer a verificação, professor? Bom, fácil, né? Para fazer a verificação, a gente pega o resultado da conta, multiplica pelo divisor, soma com o resto. Tem que dar 518. Vamos fazer isso? Então, 37 vezes o 14. Começando com 4, né? 4 vezes 7, 28. Põe o 8, sobe 2. 4 vezes 3 é 12. Mais 2 que subiu, 14. Então, 4 vezes o 37 deu 148. Agora eu vou multiplicar o 1, né? Lembrando que esse 1 é uma dezena, vale 10. Então, começa colocando 0 aqui. Aí 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 3 é 3. Então, ó, 10, né? Que esse 1 vale 10. 10 vezes 37 deu 370. Agora eu vou somar esses números. Dá 8. 4 mais 7 dá 11. Põe 1, sobe 1. 1 mais 1 mais 3 dá 5. Então, ó, bateu, né? 518, certinho. Pessoal, essa é uma divisão pelo algoritmo usual. Mudou alguma coisa em relação ao que a gente já estava fazendo quando o divisor tinha um algarismo? Não mudou nada, nada, né? A única diferença é que a gente vai ter que montar essas multiplicações. Eu tenho que ter aqui um rascunho da tabuada do 14, né? Aqui eu estou montando, né, a tabuada do 14. 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4. Por quê? Porque a gente estuda a tabuada do 1 ao 10. Então, do 1 ao 10, automaticamente a tabuada tem que estar aqui, né? Guardadinha na nossa cabeça. Então, a gente ganha tempo quando o divisor é de um algarismo. Mas se for de 2, a gente monta a tabuada na hora, né? É só fazer um rascunho, não pode ter preguiça. Agora, outra coisa que eu queria dizer, ó. Se o divisor vai ser de 2 algarismos, eu nunca vou conseguir dividir o primeiro algarismo pelo divisor que está aqui. Nunca, né? Sempre o número que eu vou pegar aqui não vai dar para dividir pelo número que está lá, né? Porque aqui tem um algarismo, aqui tem 2. Então eu sempre vou começar com 0 aqui, ó. Então o que eu queria dizer para vocês é que dá para a gente encurtar um pouco essa conta se a gente pular uma etapa. Então olha só. Ó, presta atenção que o professor vai fazer. Ó, eu já sei que 5 é pouco para dividir para 14. Então eu venho aqui e já coloco o 0. Certo? Só que aí, ao invés de colocar o 0 aqui e fazer a continha de menos, eu já vou agrupar aqui, ó. Se 5 é pouco, então eu vou pegar 51. Tá certo? Mas não esquece de colocar o 0 que tem aqui, para a gente manter a relação. Então eu sei que 5 centenas é pouco para eu dividir em 14 grupos.
Então eu coloco 0. Aí eu já agrupo a centena com a dezena aqui em cima, ó, e faço esse arco para indicar que eu estou agrupando. E faço 51 dividido por 14, que a gente viu que deu 3, né? 3 vezes 14 deu 42. Fazendo a conta de menos, a gente viu que ia sobrar aqui 9, né? Então, olha só. A gente está fazendo exatamente a mesma conta de menos que foi feita na conta anterior que estava aqui, né? Antes de eu apagar. A diferença é que a gente vai economizar a linha, né? Ó, agora a gente ficou com uma conta mais curta. Bom, abaixou o 8 aqui, ficou 98, a gente já sabe que dá 7, né? E não vai sobrar nada. Então, o que eu quero dizer para vocês, ó, é que a gente pode pular uma etapa. Ao invés de colocar o 0 aqui e fazer 5 menos 0, que dá 5. E depois abaixar o 1 para formar o 51 aqui embaixo, eu já posso formar o 51 ali em cima, tá? Mas não esqueça, isso quando que a gente vai fazer isso? Quando não dá para dividir o primeiro algarismo pelo divisor, né? O 5 não dava para dividir para 14, coloquei o 0. Aí eu agrupei o 5 com 1, 5 centenas mais uma dezena, 51 dezenas. Aí eu consegui fazer a divisão. Tá legal? Deu para entender, gente? A gente vai treinar mais um pouquinho, vamos lá. Olha só, como eu vou fazer 798 dividido por 21? Então, repare que o divisor tem 2 algarismos. Vamos proceder da mesma forma de sempre. Ó. A gente sabe que na divisão, pelo algoritmo usual, eu divido uma ordem de cada vez. Então, eu vou dividir 7 centenas por 21, vou encontrar uma quantidade de centenas. Vou dividir 9 dezenas por 21, vou encontrar uma quantidade de dezenas. Vou dividir 8 unidades por 21, vou encontrar uma quantidade de unidades. Agora a gente vai queimar uma etapa aqui no algoritmo, né? Ó, eu sei que 7 centenas é pouco para dividir para 21. Então, 7 centenas dividido por 21 vai dar 0, tá? E aí eu já posso agrupar aqui, ó. Eu vou juntar a dezena com a centena. Vou formar 79 dezenas. Então, agora eu vou dividir 79 dezenas por 21 e vou colocar a quantidade que dá aqui. Eu preciso saber quantas vezes, né, que número, que vezes 21 dá 79. Então, eu vou montar um rascunho, né? Então, é muito importante aqui o nosso rascunho. Vamos lá, ó. Quantas vezes você acha que 21 vezes quanto dá 79? Vou testar o 3. 21 vezes 3 dá 63. Tem que ser mais que 3, né? Vamos testar o 4. 21 vezes 4 dá 84. Opa, mas 84 passou. Eu posso usar o 84? Não, né? Qual que eu vou usar então? Eu vou usar o 63. Então vamos lá, ó. 79 dividido por 21 vai dar 3. Então, 79 dezenas dividido por 21 é igual a 3 dezenas. Só que 3 vezes o 21 dá 63. Então aqui, ó, vão sobrar dezenas. Vamos montar a conta de menos para ver quantas dezenas vão sobrar. Bom, 9 tira 3 dá 6. 7 tira 6 dá 1. Sobraram 16 dezenas. Lembra, gente, que o professor já falou também, né? A quantidade que sobra aqui nunca pode ser maior que o divisor. Sempre a quantidade que sobrar tem que ser menor que o divisor, ok? Bom, agora eu vou abaixar as 8 unidades. Vamos formar aqui, ó, 168 unidades. E aí eu vou dividir 168 unidades por 21. Vamos ver quanto vai dar essa divisão, né? Bom, vamos testar, né? Que quantidade de unidades que eu coloco aqui, que vezes 21 dá 168. Vamos testar? Ó? A gente já sabe que tem que ser mais que 4. Vamos pegar o 6. 21 vezes 6 dá 126. Está um pouquinho longe, né? Vou pular o 7, vou pegar o 8. 21 vezes 8 dá 168. Aí, ó, encontramos. Então, a gente sabe que 168 unidades dividido por 21 vai dar 8 unidades em cada grupinho. E 8 vezes o 21 dá 168. Agora eu faço a conta de menos
para ver se vai sobrar alguma quantidade aqui. Vai sobrar, pessoal, 8 menos 8 dá 0, 6 menos 6 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, o nosso resultado aqui foi 38. Se eu quiser fazer a verificação, professor, como é que faz mesmo? Bom, eu pego o resultado, que é o quociente, multiplica pelo divisor, soma com o resto e tem que dar o dividendo, que é 798. Vamos fazer aqui rapidinho, ó, 38 vezes o 21. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 3 é 3. Lembrando que esse 2 vale 20, então põe o 0 aqui primeiro. 2 vezes 8, 16, põe o 6 sobre 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então ficou aqui, ó, 8, 6 mais 3, 9, 7. 798, bateu, né? Então tá certa a nossa divisão. Melhorou já? Deu para aprender um pouquinho mais? Vamos continuar treinando, tá, gente? Pessoal, agora a gente tem um número que é da ordem da unidade de milhar. Reparem que ele tem 4 algarismos, né? 3.690 dividido por 18. Então, como que a gente procede dessa maneira? Da mesma forma, tá? Eu tenho uma quantidade de unidade de milhar que vai ser dividido por 18 e vai me dar uma quantidade de unidade de milhar. Eu tenho uma quantidade de centenas que vai ser dividido por 18 e vai me dar uma quantidade de centenas. Uma quantidade de dezenas dividido por 18 vai me dar aqui as dezenas e uma quantidade de unidades que vai me dar aqui as unidades. Reparem que eu já deixei o rascunho pronto, tá? Para ganhar tempo, para não perder muito tempo aqui na videoaula. Então eu já deixei aqui multiplicações por 18, ó, 18 vezes 1, 18 vezes 2, 18 vezes 3. Então se a gente precisar, tá aqui. Vamos lá. Nós já sabemos que 3 unidades de milhar é pouco para dividir em 18 grupos. Se eu tiver só 3 canetas, como é que eu vou dividir para 18? Então, quando a quantidade que eu tenho aqui é pouco, a gente coloca um 0, né? Então, 3 unidades de milhar dividido por 18 vai dar 0 unidade de milhar. E aí eu já vou fazer o quê? Já vou agrupar a unidade de milhar com a centena. Tá? Então, vou queimar uma etapa aqui do meu algoritmo usual. Ao invés de eu fazer a continha de menos para depois abaixar o 6, eu já agrupo aqui. Formou 36. Vamos olhar aqui na tabuada do 18. Tenho 36. Quanto é 36 dividido por 18? Olha só, a gente tem aqui, ó, que 2 vezes o 18 dá 36. Então, olha o 36 aqui. Tá, então 36 dividido por 18 vai dar 2. Então, é o 2 que eu coloco aqui. 2 vezes o 18, 36. Vai sobrar alguma centena? Nenhuma centena, não sobra nenhuma centena aqui, né? Deixa eu só escrever de preto para manter a ordem aqui. Então, 36 menos 36, 0. Então, não sobrou centenas. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos abaixar as 9 dezenas. Abaixou, tem que dividir, tá, gente? Então, eu abaixei. 9 dezenas dividido para 18 é pouco, não é? Quanto vai dar 9 dividido por 18? Vai dar 0, ok? Porque 9 é pouco para dividir para 18. Então vai dar 0. Agora o que eu faço? Eu abaixo as unidades. Então vamos formar 90 unidades. E agora eu vou dividir as 90 unidades pelo 18. Ok? Bom, 90 dividido por 18 tem aqui, ó. Tá na tabuada que eu montei. Ó, tem o 90 aqui, não tem? 5 vezes 18 dá 90. Então, vamos lá. Ó. Quando eu pegar o 90, as 90 unidades, e dividir por 18, o resultado vai ser 5. Porque 5 vezes 18 dá 90. E vai sobrar alguma unidade aqui? Não, não vai sobrar nenhuma unidade. Tá certo? Então, essa é a importância de você sempre colocar as ordens aqui, gente. Para não se perder. Porque a gente muitas vezes acaba esquecendo de colocar o 0 aqui. Já pensou se você falasse que o resultado dessa conta era 25? Ia dar muita diferença, né? Ia estar muito errado. Então é importante colocar as ordens aqui e ir fazendo a divisão de uma ordem de cada vez, como nós fizemos, né? 3 unidades de milhar dividido por 18 deu 0 unidade de milhar. Aí 36 centenas dividido por 18 deu 2 centenas. Abaixamos a dezena. 9 dezenas dividido por 18 deu 0 dezenas. Abaixamos a unidade. 90 unidades dividido por 18 deu 5 unidades.
tá? Então, uma ordem de cada vez, né? Lembrando de colocar zero quando não der para fazer a divisão, beleza? Mais exemplos, vamos lá. Gente, vamos lá para mais um exemplo, ó. 5.342 dividido por 36. Então, aqui eu tenho um divisor com dois algarismos, eu quero fazer essa divisão de 5.342 por 36. Bom, como o professor já falou diversas vezes, né? Vamos colocar as ordens aqui, ó. Então, eu tenho 5 unidades de milhar, que eu vou dividir por 36 e vou encontrar uma quantidade de unidade de milhar. Eu tenho 3 centenas, que eu vou dividir por 36, vou encontrar centenas. Tenho a dezena, e aí eu vou colocar a dezena aqui. E tem também a unidade, vou colocar a unidade aqui. Então, eu coloquei as ordens. Agora a gente vai começar, né? Vamos pensar assim, eu tenho 5 unidades de milhar para dividir para 36. Pouco, né? Muito pouco. Então, aqui eu coloco 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a quantidade de unidade de milhar com a centena. Então, vou colocar um arco aqui para indicar que eu estou fazendo essa junção, tá? Então, ficou 53 centenas, que eu vou dividir por 36 e vai me dar uma quantidade de centenas. Já deixei o meu rascunho pronto, né, para a gente ganhar tempo. Então, olha só, eu montei 36 vezes 1, 36 vezes 2, 36 vezes 3. Eu montei a tabuada do 36, tá legal? Ah, dá trabalho, professor, dá trabalho, mas a gente não pode ter preguiça até, tá certo? Então, vamos lá, ó. 53, ele não aparece na tabuada do 36. E eu não posso passar de 53, então eu vou usar o 36, certo? Então vamos lá, 53 dividido por 36 vai dar 1. Então é o 1 que eu coloco aqui, ó. 53 centenas dividido em 36 grupinhos vai dar uma centena para cada grupo. Só que 1 vezes o 36 é 36 e eu vou fazer a conta de menos para ver quantas centenas sobraram. Vamos lá, ó. Fazendo uma troca aqui, né, que tem que ser necessária a troca. 13 tira 6 fica igual a 7. 4 tira 3 fica 1. Então sobraram 17 centenas. Agora o que a gente tem que fazer? Pegar a próxima ordem. A gente já falou da unidade de milhar e da centena. Agora a gente vai trabalhar com a dezena. Então vou abaixar as 4 dezenas aqui. Vai formar 174 dezenas. E vamos dividir 174 dezenas por 36. Vamos olhar aqui na tabuada do 36 se tem o 174. Olha só, a gente tem o 144, depois o 180. 180 passou, né? Nunca pode passar. Eu tenho que chegar o mais próximo possível, só que não pode passar. Então é o 144 que eu vou usar. Vamos lá, ó. 174 dezenas dividido por 36 vai dar 4 dezenas. 4, tá? Então, o 4 que eu ponho aqui. Só que 4 vezes 36 é 144. Então, agora eu vou fazer a conta de menos para saber quantas dezenas vão sobrar. Vamos lá, ó. 4 menos 4, 0. 7 menos 4 é 3. 1 menos 1 é 0. Sobraram 30 dezenas. Lembra que o professor falou, né? A quantidade que sobra nunca pode ser maior e nem igual, tá? Nem igual ao divisor. Tem sempre que ser menor. Bom, já foi a dezena também. Falta dividir a unidade. Então, vou abaixar as duas unidades aqui do lado das dezenas. Formou 302 unidades. 302 unidades. E aí eu vou dividir por 36. Vamos procurar aqui na tabuada do 36 o 302. Ó, 324 já passou. Então eu vou usar o que vem antes. Vou usar o 288, tá certo? Então vamos lá, ó. 302 dividido por 36 vai dar 8. Então 302 unidades dividido em 36 grupinhos vão dar 8 unidades em cada grupo. Só que 8 vezes o 36 dá 288. Agora eu faço uma conta de menos para ver quanto vai sobrar. Tem que fazer trocas aqui, né, gente? Ó, de 2 unidades eu não consigo tirar 8. Aí não dá para pegar do vizinho ali. Então vou pegar lá da centena. Vão ficar 2 centenas, 10 dezenas. Pega aqui uma dezena, ficam 9 dezenas, 12 unidades. Agora eu consigo. 12 tira 8, 4. 9 tira 8 fica 1. 2 tira 2 fica 0. Então, essa divisão é uma divisão que não é exata, né? Deu 148 com o resto 14.
Para eu verificar se ela está certa, o que eu posso fazer? Vou fazer a verificação agora. Para eu verificar se minha conta está certa, eu vou pegar o quociente, que deu 148, multiplicar pelo divisor, somar com o resto. Tá? Esse vezes esse, mais esse, tem que dar os 5.342. Vamos fazer a continha aqui então, ó. 148 vezes 36. Vamos lá, 6 vezes 8, 48. Põe o 8, sobe 4. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. Põe o 8, sobe 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 888. Legal, né? Agora a gente vai multiplicar o 3. Lembrando que esse 3 que está aqui são 3 dezenas. Então eu começo colocando o 0 aqui na unidade. 3 vezes 8, 24. Põe o 4, sobe 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Põe o 4, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu 4. Deu 4.440. Somando os resultados, a gente tem 8. 12 sobe 1. 13 sobe 1. 5. 5.328. Ainda tenho que somar com 14, né? Então agora eu vou pegar 5.328 mais 14. Isso vai dar um total de 8 mais 4, 12, sobe 1. 4, 3, 5. 5.342. Confere, né? Significa que a nossa divisão está correta. Só deu para pegar a ideia? Acho que deu, né? O jeitão é sempre o mesmo. A diferença é que agora a gente tem que montar um rascunho. Mas a ideia, o processo, a forma de resolver é igualzinha a gente estava fazendo com um algarismo apenas. Vou preencher a página 24 da sua apostila aí. E depois vou colocar a tarefa no final do vídeo, tá certo? Então, no final do vídeo vão ficar os exercícios de tarefa para vocês fazerem. E a correção a gente treina. A correção a gente faz na live depois, na quarta-feira. Beleza? Então, um grande beijo. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima aula. Gente, vamos lá então. Essa aqui é a página 24 da sua apostila. E está pedindo aí qual é o resultado da divisão de 814 por 13. Então, como que a gente começa fazendo essa divisão? Repare que primeiro a gente coloca aqui as ordens da centena, dezena, unidade, ok? E aí a gente vê o seguinte, que 8 centenas é muito pouco para eu dividir para 13. Né? Então, 8 dividido por 13 é pouco. Então, olha só, como está escrito aqui no texto, ó. Como 8 centenas divididas por 13 não resultam em centenas, ou seja, vai dar 0 centenas, dividimos 81 dezenas por 13. Então, completa aqui com 13, né? E aqui a gente indica, né, a divisão do 81 pelo 13 usando um arco, né? Tem um arquinho aqui, ó, para representar que a gente está trabalhando com 81 dezenas. Agora vamos lá, ó. 81 aqui, né? Quadro do meio agora. Dividindo 81 dezenas por 13, quando a gente dividiu 81 dezenas por 13, obtemos 6 dezenas. Então tá aqui, ó, se você ir acompanhando na divisão, 81 dividido por 13 é igual a 6. E aí tem um detalhe, ó, repare no rascunho que foi criado. Foi criado um rascunho aqui para saber o resultado de algumas multiplicações por 13. Olha só, 1 vezes o 13 é 13, 2 vezes 13 é 26, 3 vezes 13 é 39. E quanto que é 6 vezes 13? 6 vezes 13 deu 78, que foi colocado aqui na continha de divisão para fazer a conta de menos e saber que restam 3 dezenas ainda, certo? Então, 81 dezenas dividida por 13 deu 6 dezenas. E ainda sobraram 3 dezenas. Bom, as 3 dezenas elas vão se juntar com as 4 unidades que estão aqui, né? Então, vão ficar 34 unidades. Então, vamos lá. Dividimos, agora aqui no último quadro, dividimos 34 unidades por 13. E obtemos, quanto nós obtemos aqui? 2 unidades em cada grupo. Só que 2 vezes o 13, né? Como estava aqui, ó, 2 vezes o 13 dá 26, tá? E não 34. Então, a gente faz a continha de menos para saber quantas unidades vão sobrar.
34 menos 26 dá 8. Sobram 8 unidades. Então é isso aí, gente. Ó, 814 dividido por 13 deu 62. Com o resto 8. Sobraram 8 unidades. Tá certo? Então preenchemos aí a página 24 que tinha que preencher. Agora é só fazer os exercícios da tarefa, que são os exercícios de 1 a 4. Começa na página 24, termina na página 25. São 4 exercícios de tarefa aí. Beleza?